Muito bem, e hoje no quadro Falando Francamente, a nossa sala de entrevistas do programa Alerta São Luís, eu estou tendo a satisfação de receber o desembargador José Eulálio Figueiredo de Almeida, autor do livro O Crime do Desembargador Pontes Visgueiro. Doutor, seja bem-vindo ao Alerta São Luís, uma ótima tarde, obrigado pela sua presença. A gente estava conversando agora há pouco, que história tem esse livro, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos os ouvintes do programa. É importante que a gente discuta essa questão que é bastante atual. Nós sabemos que esse crime aconteceu no dia 14 de agosto de 1873, ou seja, mais de 150 anos atrás. Porém, até hoje, a violência contra a mulher, quer seja patriarcal, domiciliar, doméstica, psicológica, mental, moral, persiste na sociedade. Não é? A vítima, em 1873, foi uma menina que poderia se dizer que era uma criança ainda ingressando na adolescência. Maria da Conceição, o nome dela, já tinha um apelido na época, Mariquinhas Devassa. Ela conheceu Pontes Visgueiro, ela tinha 13 anos. Pontes Visgueiro era um desembargador. O nome dele completo é José Cândido Pontes Visgueiro. Era desembargador do Tribunal de Justiça aqui no Maranhão, em 1873. A partir daquele primeiro encontro em que ela bateu na porta da casa de Pontes Visgueiro e ele veio atender, ela pediu uma esmola para ele. Ele deu a esmola e a viu e logo teve uma paixão iminente por ela. E aí, a partir dali, começaram a manter o relacionamento e entra nessa história a mãe dela, que explorava a Maria da Conceição como uma pequena meretriz, uma jovem meretriz. E aí o Pontes Visgueiro passou a bancar, tanto a mãe dela quanto ela. Então, a Maria da Conceição foi vítima não só de Pontes Visgueiro, como da própria mãe e da sociedade da época, né? E esse romance começou a ficar mais sério, porém a diferença de idade era muito grande. O Pontes Visgueiro, ele era um homem solteiro, que nós chamamos também de celibatário. Era uma respeitável figura da sociedade maranhense. Um homem impoluto, acima de qualquer suspeita. Porém, depois que passou a se relacionar com a Mariquinhas, a vida dele se transformou por completo. Porque quando a Mariquinhas não aparecia na casa dele, ele saía procurando ela nos botequins, bares, redações de jornais, repartições que existiam, delegacias de polícia, quartéis. Porque consta do histórico dela de que ela se relacionava também com pessoas que frequentavam esse local, até por estímulo da mãe, que cada vez mais queria explorar a prostituição dela, né? E o que acontece? Pontes Visgueiro, então enciumado, bastante enciumado, a procurando, certa vez, a flagrou, primeiramente com um cadete do Exército, mantendo relações sexuais. E então, aquela primeira traição na cabeça dele, ele perdoou. Passados alguns meses, ele flagra ela de novo com um estudante. E aí, dessa vez, ele não a perdoou. E a Mariquinhas, então, Maria da Conceição, né, se afasta dele, com medo. Porque ele já estava tendo atitudes de alguém que estava sendo passional e, ao mesmo tempo, violento. Possessivo. Possessivo, obsessivo. Ele não estava mais agindo racionalmente, ele havia perdido o equilíbrio emocional, né? E aí ele também, diante dessa segunda traição, o que ele faz? Ele resolve tirar uma licença do tribunal, viaja para o Piauí. Quando ele retorna do Piauí, ele já traz um escravo com ele, que ele comprou lá, chamado Guilhermino, que vai ser coautor e copartícipe
desse crime brutal, horripilante, que ele comete contra Maria da Conceição. Chegando aqui, ele faz um curso de solda em zinco. Manda fazer 2 caixões de defunto, um de madeira e um de zinco. Manda os escravos comprarem faca e amolar as facas, faz 3 máscaras, manda comprar cordas e uma substância anestésica chamada clorofórmio na época, entendeu? E a partir dessa premeditação dele, do que ele pretendia fazer com a Maria da Conceição, ele começa a mandar vários recados para ela, dizendo que ele chegou do Piauí, trazendo presentes, que ele sabia que ela gostava de perfume, doces da época e tudo mais, e ela relutante, não queria ir de maneira nenhuma, até que um belo dia ela consegue convencer uma amiga dela para ir com ela, porque ela estava com medo, sozinha. Aí foi com essa amiga. Chegou na casa de Pontes Visgueiro, que ficava ali na rua 13 de Maio, um prédio, onde abrigou a Caixa Econômica Federal tempos atrás, e chegaram por volta do meio-dia, 13 horas mais ou menos, ficaram por lá, mas todo o tempo tensa, segundo o depoimento da amiga, que sobreviveu. E quando o dia foi entardecendo, o Pontes Visgueiro, louco para se livrar da amiga, para ela ficar sozinha. Aí a amiga precisava voltar, porque trabalhava como empregada doméstica, precisava fazer o jantar dos patrões. Maria da Conceição fica sozinha. Quando ela fica sozinha, o Pontes Visgueiro disse que todos os presentes doces que ele tinha trazido estavam no quarto dele, em cima, e que ela o acompanhasse. O escravo Guilhermino já estava lá, adredemente colocado, não é? Com a sua máscara, para não ser reconhecido, e quando a Mariquinha entra, ela é agarrada por trás pelo escravo, o escravo mais alto, mais forte, ela mais franzina, e nesse momento o Pontes Visgueiro, já de posse de um punhal, começa a apunhalar a Mariquinha e vem com um pano embebido dessa substância clorofórmica, né? Que é uma espécie de anestésico. Coloca no nariz da Mariquinha e ela desmaia, enquanto ele, de forma satânica, completamente descontrolado, apunhala ela várias vezes e passa a morder o corpo dela também, num gesto de insanidade. E isso quem relata é o escravo que estava segurando ela e que viu ele fazendo tudo isso. E aí o golpe fatal que ele dá nela é um corte enorme no abdômen dela, e as vísceras... Na vertical. Exatamente, as vísceras caem. E aí, consumado o crime, com a coparticipação e a coautoria do escravo, ele pede que o escravo o ajude a carregar o corpo para colocar no caixão, que ele mandou fazer previamente. Quer dizer, foi um crime premeditado. O de zinco ou de madeira? O de madeira. Porque ele teria que colocar dentro do de madeira, quando ele ia fechar, o corpo, o cadáver ia entrar em estado de putrefação, ia feder, e ele idealizou o zinco para ele soldar, para evitar o fedor e não chamar a atenção da vizinhança. Só que quando ele, com o escravo, tentam colocar o corpo da Maria da Conceição no caixão, ele calculou mal a altura dela. O corpo ficou maior. E aí começa um ritual. Não, só não vai me dizer que ele desmembrou. Todinho. Cortou a cabeça, cortou os membros superiores, inferiores e colocou naquele pequeno caixote, né? Colocou, fechou, e aí ele colocou esse caixão dentro do outro caixão de zinco. E começou ele mesmo a tentar soldar, porque ele tinha feito um curso de solda. Acho que você observou o que eu disse. Sim, ele tinha feito um curso de solda. Eu pensei que quem tinha feito o curso foi o escravo, foi ele, na verdade. Foi ele mesmo, que fez o curso de solda. Aí quando ele tentou soldar o caixão, ele não conseguiu.
porque eu acho que o curso foi de curta duração, não deu tempo dele aprender corretamente. E aí entra em cena uma nova personagem. Um funileiro, um sujeito que era dono de uma oficina de solda, de tudo, Manuel da Paixão Cearense, que era pai do grande poeta e compositor Catulo da Paixão Cearense. E ele chama, vai lá e diz, compadre, manda o escravo chamar, ele chega, e eles eram compadres, ele diz, compadre, eu matei a Mariquinhas, cometi aqui um crime horrível. Aí quando o funileiro olhou, ficou alarmado. Ele disse, aí o Pontes Visgueiro disse, preciso ocultar o cadáver, ocultar o crime, ocultar o cadáver. Aí o pai do Catulo solda o caixão de zinco. E ele, o Pontes Visgueiro e o escravo, Guilhermino, cavam um buraco no quintal da casa do Pontes Visgueiro e colocam esse caixão. Porque ele próprio disse o seguinte, olha, esse caixão é de zinco, mesmo que eu solde, os gases, eles vão por alguns, sempre fica um pequeno orifício, uma pequena coisa, os gases vão sair, e isso aqui vai ficar uma loucura. Aí enterraram o corpo. Bom, e aí ele achou que estava tudo resolvido, Pontes Visgueiro, mas aí a mãe dela sabendo, a mãe da Maria da Conceição, sabendo que ela tinha saído de casa, dizendo que tinha ido lá para a casa dele, ela começa a procura da filha. Foi lá, ele confirmou, ela esteve aqui mais cedo, mas já foi embora. Disse que iria para uma festa, não sei para onde. Aí a mãe dela sai na cidade procurando nada, volta no dia seguinte, diz, olha, ninguém viu, conversou com a amiga que estava com ela, e a amiga disse, não, eu saí e ela ficou lá. Aí aquela coisa toda, aí ela foi à polícia, e aí a própria população começou a ver aquela movimentação, mobilização, e a porta da casa do Pontes Visgueiro começou a encher de pessoas. A mãe dela lá, cobrando uma explicação. Aí ele ainda disse que ela tinha saído de lá dizendo que iria fazer uma viagem para Belém do Pará. Mas nada disso fechava, né? Como ele era um desembargador, uma autoridade do Poder Judiciário, a polícia não podia entrar na casa dele. Ele tinha prerrogativa de função. Então, o chefe de polícia daqui, que na época é equiparado ao que hoje nós conhecemos como secretário de segurança, oficiou ao governador da província, porque na época não chamava Estado do Maranhão, era província do Maranhão, e o governador mandou um ofício para o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época, que a capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro, não era Brasília. E de lá, do Supremo Tribunal Federal, veio uma ordem autorizando a polícia a entrar na casa dele. Aí a polícia entrou, devidamente autorizado pelo ministro Supremo, e quando, fazendo as buscas às revistas, encontra terra no quintal revolvida, ali como se alguém tivesse... E a polícia cava e encontra o caixão. Doutor Eulálio, por gentileza, 30 segundos para o senhor deixar suas considerações finais para o público do Alerta São Luís. Meu abraço a toda a sociedade maranhense e brasileira, que eu tenho certeza que esse programa aqui é divulgado, e que cada vez mais a mulher brasileira, e especialmente a mulher maranhense, ela saiba o seu papel, ela possa ter esse discernimento, e que a sociedade, em todos os seus segmentos sociais, trabalhe sempre no sentido da proteção da mulher, certo? Evitando lamentáveis casos de violência de qualquer natureza. É isso que nós desejamos, que nós queremos para uma saudável convivência social. Parabéns pelo livro. Muito obrigado. Parabéns pela história, parabéns pelo currículo. Eu tive aqui a satisfação de conversar com o desembargador doutor Eulálio Figueiredo sobre esta obra incrível que eu já estou curioso para ver, O Crime do Desembargador Pontes Visgueiro. E aqui, aproveitando, eu queria dizer o seguinte, que quando ele chegou na penitenciária lá para cumprir a pena, foi feita a ficha criminal dele aqui, ó. Tá bem aqui, ó.
Bem aqui nessa página tem a foto dele com a ficha criminal preenchida, a data em que ele ingressou na penitenciária, porque após a condenação dele à prisão perpétua, ele foi para uma penitenciária lá no Rio de Janeiro. Tá bem aqui a foto dele, eu coloquei. Caramba, que detalhe interessante. Entendeu? Bom, você quer ver esse detalhe mais de perto? Vai ter que ir na Livraria MEI. Não tem outro jeito. O senhor tem rede social, doutor? Tenho, Instagram, Facebook, é aberto. É aberto. Eulálio Figueiredo, desembargador Eulálio Figueiredo? @ Eulálio Figueiredo. Não pesquisou, botou lá Eulálio. É só botar Eulálio Figueiredo que acha. Ah, tá. O diretor está colocando aqui no rodapé da entrevista, então não tem segredo. Muito obrigado pela sua participação, doutor Eulálio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nos encontramos na próxima edição do Alerta São Luís. E aqui você já sabe, escorregou na curva, o estrago é nervoso. Tchau.